Daniel capítulo 1, verso 3 e 4. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Todo mundo foi levado cativo, dos mais pobres aos mais abastados. Todos eram escravos naquele momento, vocês estão entendendo? Amém? Só que aí o rei ordenou lá, os jovens da família real, que pertenciam à família do rei, e os da nobreza, ou seja, os ricos, né? Separe jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Opa! Todo mundo era escravo. Nesse cativeiro, algumas pessoas iam ficar em condições melhores do que outras. Talvez na nobreza existiam jovens que, quando estava tudo bem, vivendo lá em Jerusalém, tudo numa boa, sem crise, sem problema nenhum, eles não queriam saber de estudar. Para quê? Eu sou de uma família rica, uma família nobre. Para que eu vou ficar aqui me dedicando, desenvolver habilidade? Esses tiveram um destino não tão favorável durante o cativeiro na Babilônia. Vocês estão entendendo? Todo mundo foi levado cativo, mas os jovens que eram inteligentes, que tinham habilidades, que conheciam, que tinham conhecimento, eles sofreram menos, digamos assim, que foi menos pesado o cativeiro para eles. Eles tiveram uma oportunidade diferente. Mas aí tem algo aqui que na minha tradução me chamou muita atenção. E como nós precisamos aprender isso? Eram jovens da família real e jovens da nobreza, de famílias ricas. Aqui uma das condições era que eles fossem hábeis e capazes para servir. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: seja capaz de servir. A gente não sabe servir. A gente não sabe servir. Estou errada? Não. A gente precisa aprender a servir o nosso próximo, a servir as pessoas. Esses jovens, eles não foram aprender essas coisas lá no cativeiro da Babilônia. Eles foram escolhidos por Aspenaz, porque eles já possuíam essa característica. Independente de onde você está, da sua condição social, você precisa saber servir as pessoas. Você precisa desenvolver habilidades, você precisa adquirir conhecimento, você precisa estudar. Inteligência, gente, não é uma pessoa nasce inteligente e a outra não nasce. Você aprende. Você aprende. Inteligência é aprendido, conhecimento é adquirido, habilidade é desenvolvida. Nasceu com talento nato. Não foi não, ralou pra caramba. Horas de estudo, se dedicando. A gente compara muitas vezes, a gente acha que é muito fácil. Às vezes só eu, né? Eu estou falando a gente. A vida de jogador de futebol. Ganha dinheiro demais. Esses dias não sei quem estava falando, calculando lá o novo salário lá do Neymar. Não vou entrar no mérito, mas tem que treinar muito. Tem que ter sacrifício. E nós precisamos, como povo de Deus. Você sabia que você faz parte da família real? Amém? Você faz parte da família real.
Então me desculpa, mas você tem que ter atitudes mais distintas. Você tem que estudar, você tem que adquirir conhecimento, você tem que desenvolver habilidades, você precisa ser capaz de servir, porque você faz parte da família real. Jesus alertou: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Todo mundo aqui vai passar por problema, vai passar por dificuldade. O povo de Israel aqui nesse momento estava passando uma dificuldade, uma situação que com certeza eles nunca haviam imaginado. Mas aqueles que estudaram, que adquiriram conhecimento, que tinham habilidades, que sabiam se portar, que sabiam servir, eles foram selecionados. Amém? Jovens com essas características ficaram no cativeiro da Babilônia, mas eles ficaram morando no palácio real. Se for para você ficar escravo em algum lugar, acho que o palácio real era mais confortável, né, Bispa Luana? Não se limite, segunda lição, não se limite pela circunstância, pelo momento que você se encontra. É Deus quem nos faz prosperar e crescer, e não os homens. O seu foco precisa estar em Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que Daniel e os seus amigos Ananias, Misael e Azarias prosperaram na Babilônia como escravos. Eles foram para lá escravos, eles foram para o cativeiro, e Deus os fez prosperar. Quantas vezes a gente desespera, a gente perde as esperanças, a gente entrega os pontos por conta da circunstância que a gente está vivendo, por conta do lugar onde nós estamos, do momento onde nós estamos. A gente tira os nossos olhos do Senhor, porque quem nos faz prosperar, quem nos faz ser bem-sucedidos em todas as coisas, não são favores humanos, é o favor de Deus. Então os nossos olhos têm que estar no Senhor. Não se limite pela circunstância que você vive hoje, nesse momento. É Deus quem nos faz crescer, é Deus quem nos faz ir além, é Deus quem nos faz prosperar em todos os nossos projetos, amém? Se Deus verdadeiramente governa a sua vida, a sua atenção tem que estar sempre nele, porque Ele vai te instruir. Se Deus realmente governa a sua vida, sua atenção não pode estar para desilusão amorosa, para a crise que você está tendo financeira, para a situação difícil que você vive dentro da sua casa. Sua atenção tem que estar nele, porque Ele vai te instruir a como agir, a como lidar em toda e qualquer circunstância, amém? Posso ir para o terceiro? Seja ousado e não se deixe pressionar pelas circunstâncias, ou pelas pessoas, ou pelos locais. No verso 8, a gente lê aquele texto famoso de Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com um vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Todos vocês conhecem a história de Daniel? Posso ir rápido então, né? Essa parte aqui, eu acho tão interessante. Você pode ler o livro de Daniel todinho, você pode ler a Bíblia toda, que em nenhum momento você vai ver escrito uma ordem direta que Daniel deu para Deus, para ele não comer das iguarias do rei. Não tem. Isso foi uma decisão de Daniel. Mas uma coisa que a gente precisa aprender, e o bispo Fábio fala isso demais: aquilo que Deus já falou, Ele não precisa repetir. Daniel lia a Bíblia. Daniel lia a Bíblia. E talvez nesse momento Daniel tenha se lembrado lá de Deuteronômio,
de Levítico, onde Deus traz algumas orientações para o seu povo. E uma delas, por exemplo, era que o povo não podia comer carne, por exemplo, de porco. Até hoje, o judeu não come carne de porco. Ah, mas eu não acho que só tinha carne de porco na mesa do rei. Eu também acho que não. Mas lá falava também que não poderia comer, e depois nós vemos o apóstolo Paulo reforçando isso no livro de Coríntios, comidas sacrificadas, consagradas aos deuses. E era costume na Babilônia, era costume nessa época de consagrar, de sacrificar comida aos deuses. Esse povo aqui, onde eles foram levados cativos, eles adoravam vários deuses. Daniel não precisava ouvir uma ordem direta de Deus, porque Deus já tinha falado. Eu e você precisamos ler a Bíblia, porque lá Deus traz orientações para a nossa vida em todas as áreas. E o que Deus já falou lá que pode fazer ou que não pode fazer, Ele não vai mandar um anjo aparecer à meia-noite no meu quarto para me falar. Ele já falou, está na Bíblia, amém? Mas outra coisa que veio ao meu coração: esses jovens, por causa das suas características, das suas habilidades, porque eles estudaram, porque eles eram jovens com conhecimento, com várias habilidades, eles foram selecionados para morar no palácio do rei. Vocês estão acompanhando? O rei mandou, no final do verso 4, eles iriam ensinar o idioma e a cultura dos caldeus. Então, quero que você imagine, você, jovem, foi morar no palácio do rei. Você foi levado cativo, te tiraram de dentro da sua casa, de perto dos seus pais. Talvez alguns outros jovens estavam lá trabalhando na plantação do rei, cuidando do rebanho do rei, fazendo qualquer coisa. Você não. Você vai dormir no palácio do rei. Lençol limpo, almofada cheirosa. Você teria que estudar o idioma e a cultura. Daniel decide no seu coração não se tornar impuro. Um perigo que tem aqui é o perigo da acomodação. Eu não estou na minha terra, eu não estou com a minha família, eu não estou em um lugar que todos respeitam e adoram e reconhecem o meu Deus, mas eu estou em um lugar confortável. O perigo da acomodação. Em Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, são versos que a gente tem que estar sempre guardando, projeta para a gente, sempre guardando no nosso coração. Rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Está muito confortável, dá para tolerar. É um perigo você se sentir confortável neste mundo. É um perigo, porque a mente está sendo transformada pelo ambiente em que você vive.
Daniel estava dentro do palácio do rei da Babilônia. Ele estava estudando o idioma e a cultura. Daniel teve que estudar sobre os deuses, sobre os hábitos, sobre os costumes, sobre toda a cultura daquele povo. Aquele povo que sacrificava os seus filhos a um deus chamado Moloque. A um povo que tinha todo tipo de relação sexual condenada pela Bíblia. A um povo que adorava tudo quanto é coisa. Ele estava inserido dentro dessa estrutura. É um perigo você começar a ficar confortável com tudo isso. Parece alguma coisa com a sua vida? Porque nós estamos em um mundo em que muitos ao nosso redor blasfemam contra Deus, ridicularizam a nossa fé, cometem os pecados, não vou falar mais absurdos, que todo pecado é absurdo. E nós temos que conviver, e nós temos que estudar, e nós temos que trabalhar, e nós temos que ser luz na vida dessas pessoas. Não se acomode, não se acostume, não comece a comer dos manjares do rei. É perigoso. Deus não vai aparecer para você e falar: olha, essa pessoa que você está andando, esse amigo que você está trazendo para perto, para a sua intimidade, não deve andar com você. Sabe por que ele não vai fazer isso? Porque ele já falou. Ele já falou que você não deve andar no conselho dos ímpios. Ele já falou que você não deve sentar ali na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam da sua fé. Então por que você está tendo amizade com essas pessoas? É diferente de você ser testemunha de Cristo, é diferente de você se posicionar como servo do Senhor e amar aquele que está perdido e ser luz na vida daquela pessoa. É diferente de você sentar à mesa, de você trazer para a sua intimidade, de você se relacionar e ter amizade. Deus já falou que não convém você fazer isso. Vocês estão entendendo? Daniel decide, foi uma decisão dele. Nós precisamos, gente, cuidar da nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Tudo começa aqui. Você não peca sem antes pensar em pecar. Ai, pequei sem ver. A gente só peca depois que a gente pensa em pecar. Tudo começa na nossa mente. Nós estamos rodeados pelo mundo. Hoje, tudo que você vai assistir, um filme, uma série, tem porcaria, gente. Tem ou não tem? Vai indo assim, você já está normal. Não se acomode, não comece a achar normal, não comece a achar usual. Uma das coisas que Deus orientou para o povo, quando eles foram dando as orientações para eles, quando eles iam conquistar a terra, aquela terra que manda leite e mel, a terra da promessa, o cumprimento de tudo aquilo que eles cresceram ouvindo dos seus pais. Deus fala: cuidado. Não dê os seus filhos em casamento, nem pegue as filhas deles em casamento para os seus filhos dos povos que habitam ao redor de vocês. Porque essa convivência, esse relacionamento contamina. E a gente lê e a gente conhece a história do povo de Israel. Eles se contaminaram. Daniel estava agora cativo na Babilônia porque o povo pecou. Porque o povo se contaminou com as iguarias que o mundo, que os povos ao redor tinham para oferecer. É perigoso comer as iguarias do rei, os manjares do rei. Foi uma decisão de Daniel, não veio uma ordem clara. Algo que Deus nos ensina, que Deus fala para nós,
Está lá em Levítico, repete 2 vezes esse versículo, e o apóstolo Paulo cita ele também: sede santos, porque eu sou santo. Começa na mente. Renova a sua mente. Como é que eu renovo a minha mente? Com a palavra de Deus. Filipenses, projeta para a gente Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Não fique pensando em pecado. O pensamento veio na sua mente, expulsa ele da sua mente. Não fique pensando em pecado. Em Isaías, eu acho que eu anotei aqui, Isaías 26:3, fala que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele, cujo propósito está firme nele. Cuide da sua mente, renova a sua mente na palavra de Deus, porque senão você vai permitir que as iguarias deste mundo contaminem o seu coração, contaminem a sua vida. Isso não é obra de Deus, isso não é obra do Espírito Santo, isso é obra sua, é obra minha. Somos nós quem tomamos essa decisão de não comer da comida deste mundo, de não me deliciar com os prazeres momentâneos que o mundo tem a oferecer. Essa decisão é nossa, não tem nada de espiritual, é completamente natural. É você pegar o controle remoto e desligar, é você excluir amizades em perfil de rede social, é você bloquear alguns números, é você mudar a sua postura. Vocês estão entendendo? É decisão, é natural, tem nada de espiritual aqui, não tem nada de ação de Deus aqui, é uma decisão que nós fazemos. Decida não se contaminar, decida não se acomodar com o jeito que o mundo está, com as coisas que o mundo vive, com a forma que o mundo lida com negócios, com relacionamentos, com pessoas. Amém? Quarta coisa que eu aprendo com Daniel: tenha paciência e se permita ser treinado por Deus. No verso 5 diz que o rei designa a porção diária das melhores iguarias. No finalzinho, eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos. Depois estariam habilitados para servir ao rei. 3 anos se abdicando das iguarias do rei. É fácil, gente? É fácil? Não é não. 3 anos. Todos os dias. E Moisés? Moisés, coitado, teve 2 ciclos, né? 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, para então cumprir o propósito que Deus tinha para ele aqui na terra. E Paulo? Paulo caiu do cavalo, conheceu Jesus, se converteu, e você acha que ele já começou a viajar pregando? Mesmo porque a igreja, o povo estava com medo dele, porque no dia anterior ele perseguia e matava cristãos. Ele ficou lá esquecido, isolado. Alguns estudiosos, alguns teólogos dizem 10 anos, outros dizem 15. E ele ficou lá, firme. Tenha paciência. A gente vive num mundo de tudo é imediato. Acontece qualquer coisa lá no outro lugar do mundo, do outro lado do mundo, acho que nem, no máximo em 2 minutos, 3 minutos, está todo mundo sabendo. É um imediatismo. E a gente quer que Deus faz e a gente tem pressa, e nós precisamos ser treinados. Se você que está anotando, a gente não vai ler para a gente ir mais rápido. No Salmo 144:1 diz que o Senhor adestra as nossas mãos para a guerra e os nossos dedos para a batalha. O Senhor nos treina para as guerras.
O Senhor te treina para cada batalha que você vai enfrentar na sua vida. Esse treinamento, ele é importante, ele é necessário. Ninguém vai para a guerra sem antes treinar. Ninguém vai para uma competição sem passar por toda uma preparação física. Tenha paciência, permita com que Deus te treine. Amém? Treine o seu coração. Tire aí do seu coração tudo que é pó, tudo que é natural, que é carne, que é dessa natureza ruim que a gente tem que todo dia crucificar ela na cruz. Permita que o Senhor trabalhe em você, trabalhe no seu coração, mude o seu caráter, te transforme em um instrumento que dê para Ele usar, em um vaso de honra, amém? Deus não desperdiça o tempo dele. Você não está perdendo tempo, você está em treinamento, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, você não está perdendo tempo, você está em treinamento. Quinta coisa que eu aprendo com Daniel: reconheça que tudo é Deus. Tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle, através dEle. Sem Ele a gente não pode fazer nada. Estamos ligados na videira, fomos enxertados na videira, amém? Se a gente for tirado da videira, o que a gente acontece com a gente? Morre. Tudo é por Deus, é poder de Deus, é Deus fazendo, somos apenas meros instrumentos. No capítulo 2, no verso 28, quando o rei chega, chama Daniel e exalta Daniel ali, Daniel responde: contudo, existe um Deus nos céus, capaz de revelar todos os mistérios. Foi Deus que mostrou ao rei o que acontecerá nos últimos dias, o sonho e as visões. E aí Daniel começa a revelar o sonho. Vocês lembram desse episódio? Não. Tá. O rei tinha tido um sonho muito doido, muito esquisito. E ele chamou todos os magos, os adivinhos lá do reinado dele e falou: vocês vão ter que contar o que eu sonhei e me dar a revelação. Não vou contar o que eu sonhei para vocês não, senão vocês vão inventar qualquer coisa. Vocês vão ter que me revelar o que eu sonhei e vão ter que me traduzir, me explicar o que é esse sonho. Ninguém conseguiu fazer isso. E aí o rei ficou, ele era doido, né? Ficou furioso, fez lá que ia matar todos os adivinhos, todos os magos, todos os sábios do reino. Ele ia mandar matar todo mundo. Aí chega isso no ouvido de Daniel, porque Daniel e seus amigos iam também na mesma leva. Aí Daniel vai orar, seus amigos vão orar. E Daniel chega para o rei e fala: rei, aí revela o sonho para o rei, tudo que o rei sonhou, e conta ainda o que significava o sonho dele. E Daniel não trouxe para si: não sou eu, Daniel, que vou revelar o que você sonhou e explicar o que significa. Não, existe um Deus no céu. Foi Ele, é Ele que é capaz de revelar mistérios. Foi Deus que trouxe esse sonho para você, Nabucodonosor. Foi Deus quem me revelou o seu sonho. Foi Deus quem me revelou o que significa esse sonho. Nós precisamos reconhecer Deus na nossa vida. Tudo que a gente conquista, tudo que a gente faz, o nosso sucesso é porque Deus nos abençoa, é porque Deus está conosco. O espírito de excelência que estava sobre Daniel não era dele, era de Deus na vida dele. Nós precisamos reconhecer que é favor de Deus, é favor de Deus na nossa vida, amém? Sexto, permaneça firme na sua fé. Vai lá para o capítulo 6, e aí eu acho que é o que todo mundo conhece, Daniel na cova dos leões. Capítulo 6, verso 10. Vocês lembram dessa história ou quer que vamos contextualizar? Vamos, rapidinho, resumo. Daniel
cresceu no império da Babilônia, ele tinha um espírito de excelência, tudo que ele foi fazendo com excelência, e isso chamou a atenção do rei. O rei colocou Daniel e mais 3 como líderes de todos aqueles sátrapas. Tinham 21 sátrapas, se eu não me engano, e 3 grandes líderes, do qual desses 3, um deles era Daniel. E diz no verso 3 que ele era tão notável, Daniel no meio desses 3 se destacava tanto, que o rei estava pensando em colocar Daniel como governador geral, acima de todos. E isso chegou no ouvido desses outros. Esses outros 2 reuniram os sátrapas e falaram: olha o que o rei vai fazer, nós precisamos dar um jeito de puxar o tapete de Daniel. Temos que achar alguma coisa que diminua o valor de Daniel diante dos olhos do rei. E a Bíblia diz que eles começam a olhar tudo, investiga tudo, mas a administração de Daniel era excelente. Não tinha nada de errado. E aí eles chegam à conclusão que se eles não inventarem alguma coisa na lei do Deus de Daniel, eles não iam conseguir. Então eles vão lá e sugerem para o rei que num prazo lá de dias seja proibido para qualquer pessoa na terra, no terreno, no reinado, pedir qualquer coisa para qualquer Deus, só podia pedir para o rei. E o rei era muito orgulhoso e concordou. E a pena para quem desobedecesse o decreto real era ser jogado na cova dos leões. Verso 10. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. Daniel manteve a sua fé inabalável. Ele não deixou-se pressionar pela circunstância. Ele não deixou-se pressionar por um decreto real. Era lei, gente. Era lei. O rei assinou. Era lei. Daniel desobedeceu a lei do rei. Porque quando uma lei vai de confronto à lei do Senhor, a gente tem que escolher. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então Daniel desobedeceu a lei. Cometeu um crime, se a gente for analisar ao pé da letra. Desobedeceu diretamente uma ordem do rei. Ele não deixou com que a circunstância abalasse a sua fé. Ele não. Eu não peço nada para homem. Homem não tem poder para me abençoar. Quem tem poder para me abençoar é Deus. E a Bíblia diz que Daniel ajoelhou, rogou, clamou por socorro e deu graça. Quando a gente se ajoelha, a gente se prostra, a gente está se rendendo ao governo daquela pessoa. Daniel se prostra, se rende ao governo de Deus. Daniel roga, Daniel suplica, Daniel clama. Não está escrito aqui o que ele falou, mas eu imagino que ele tenha clamado pela sua própria vida, falando: Senhor, eu não sei, de acordo com esse decreto aqui, eu vou ser jogado na cova dos leões. Tu és o meu socorro, vem. Ele clama, e ele termina, diz que ele deu graças. 1 Tessalonicenses nos ensina isso: em tudo dai graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Ele dá graças. Eu não sei quais as palavras que ele usou. Deus, eu te agradeço por esse decreto. Acho que não. Deus, eu te agradeço pela oportunidade de demonstrar a minha fé no Senhor. Eu não vou deixar que nenhuma lei
do mundo, nenhuma lei mundana, nenhuma circunstância abale a minha fé no Senhor. Eu só prostro e adoro o Deus Todo-Poderoso. Eu só clamo ao meu único Deus verdadeiro. Eu não me deixarei pressionar por essa circunstância. Eu não vou pecar contra o meu Deus por causa de uma lei humana. E o que aconteceu? Ele foi para a cova dos leões. Ele foi jogado na cova dos leões. Da mesma forma, a gente lembra dos amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei, super orgulhoso, se achava o melhor de todos, constrói uma estátua de ouro de si mesmo e decreta que todo mundo tem que ajoelhar, prostrar e adorar. O judeu não faz isso. Eles aprenderam na Torá que eles só podem se prostrar diante de Deus, eles só podem adorar o eu sou. O que os amigos fizeram? Se prostraram? Se esconderam? Fugiram? Ficaram em pé. Contaram para o rei. O rei manda chamar. O rei ainda fala: vou ser bonzinho, vou dar mais uma chance para vocês. Vai tocar aí a trombeta, e aí vocês vão prostrar e adorar. Vou dar mais uma chance. E a fornalha lá na frente deles, eles viram para o rei e falam, estou falando nas minhas palavras, mas é mais ou menos isso: ô rei, Deus tem poder para nos livrar. Ele pode nos livrar da sua mão, Ele pode nos livrar dessa fornalha, mas se Ele não fizer, se Deus não quiser me livrar desse fogo, fica sabendo, rei, que eu não vou prostrar e adorar. Eu não vou abalar a minha fé, eu não vou negar a minha fé no Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu só me prostro diante dEle, eu só adoro a Ele. O rei, movido de fúria, manda aquecer a fogueira 7 vezes mais, e manda jogar os 3 amarrados dentro da fornalha. Os soldados que jogaram aqueles homens, a Bíblia diz que eles morreram na hora, queimados. De repente, o rei chama todo mundo que está com ele e fala: o que é aquilo ali? Jogamos 3 homens amarrados dentro da fornalha. Eu estou vendo 4 homens soltos, andando livre, e a imagem do quarto é como o filho dos deuses. Deus não livrou aqueles homens da fornalha. Eles tiveram uma fé inabalável. E às vezes, se a gente não tivesse a Bíblia aqui, já não conhecesse o final da história, se a gente tivesse ali naquele momento presenciando aquilo, porque eu te pergunto, no começo a gente não leu que um monte de judeu foi levado cativo para a Babilônia? Foi, não foi? Será que teve uns que ajoelharam? Oh, Deus, me perdoa, eu vou ajoelhar, eu estou ajoelhando só o corpo físico, o meu coração e a minha mente não vai adorar essa imagem estúpida, mas eu vou fazer isso porque eu não quero morrer. Vocês acham que teve gente que fez isso ou não? Eu acho, porque direto a gente faz isso com Deus. Você precisa aplicar a verdade bíblica na sua vida. Em muitas circunstâncias nós abrimos concessões e ainda temos a cara de pau de virar para Deus e falar: Deus, o Senhor entende, né? Se eu não fizer isso, eu vou perder meu emprego. Se eu não fizer isso, vai pegar mal, eu não vou ser aceito na minha turma. Eu vou ser ridicularizado. Então eu vou ficar aqui quietinho, ninguém vai saber que eu sou crente. Mas eu te amo, Deus. O Senhor vê meu coração. Deus pode me livrar, como Ele pode não me livrar. Ele faz o que Ele quiser. Mas a minha fé continua inabalável. A minha decisão não depende daquilo que Deus vai fazer para mim. Deus já fez não sei nem explicar o que Jesus fez por nós. Não tem palavra que compara o sacrifício que o Senhor fez por nós. E muitas vezes a gente fica negociando a nossa fé com Deus.
Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus não livrou esses 3 jovens rapazes ousados da fornalha. Mas entenda, o objetivo da cova dos leões, o objetivo da fornalha foi anulado pela fé inabalável daqueles homens. Vocês entenderam? Eu vou repetir. O objetivo, o propósito, o final, o porquê de terem feito a cova dos leões, de terem feito a fornalha ardente, ter superaquecido ela, foi anulado pela fé inabalável desses 4 jovens. O fogo, a Bíblia diz que não teve efeito nenhum sobre a vida daqueles jovens. Ô, gente, quando a gente vai para uma churrascaria, a gente sai até o cabelo fedendo, não é? Mulheres, não é? Se você foi no salão, lavou o cabelo e fez uma escova, alguém te chama para ir na churrascaria? Você não vai, não é? A Bíblia diz que eles não tinham cheiro. Eles andaram, eles entraram, foram jogados no meio da fornalha. O cabelo não ficou chumascado, a roupa não tinha cheiro de fumaça, nada, não teve efeito nenhum. Daniel na cova dos leões, isso aí, vamos ler, deixa eu ver se eu anotei aqui os versículos. No verso 3 e 5, não, fala da honestidade de Daniel. E qual que era o propósito dessa lei? Destituir Daniel, não era? O rei estava querendo pôr ele como governador geral. Então todos os outros líderes se juntaram para armar contra Daniel, para destruir, para matar Daniel. Já que a gente não dá conta de ser tão excelente, tão eficaz como Daniel, vamos tirar ele da jogada. Esse era o objetivo da cova dos leões. Mas olha o que aconteceu, verso 24 do capítulo 6. Entre mentes por ordem expressa do rei, todos os homens que tinham acusado Daniel foram lançados na mesma cova dos leões, junto com as suas esposas e filhos. E antes mesmo que pudessem chegar ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Verso 28. E assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário e mais tarde também no reinado de Ciro o persa. Fé inabalável. Daniel, quando decidiu ignorar a lei humana, a lei do rei, e permanecer firme com a sua fé, ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia que os leões não iam matá-lo. Ele estava no risco iminente de morte. Mas ele não permitiu que essa circunstância, que essa pressão abalasse a sua fé. Amém? E para terminar, 7º, que nós aprendemos com Daniel: perseverar em oração, guerrear em oração. Vai lá para o capítulo 10 de Daniel, verso 2 e 3. Eis que naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. 3 semanas orando, chorando, jejuando. No verso 12, pula para o verso 12. E o anjo prosseguiu, o anjo aparece para Daniel. O anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim. Desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias.
Então Miguel, um dos principais supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Perseverar em oração, guerrear em oração. Jesus, quando estava aqui, uma das coisas que ele mais falava, que ele mais ensinava: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Orai e vigiai. Aí ele vai e conta, ele ensinava por meio de parábolas, por meio de histórias. E ele conta, e se você for ver bem, está desse jeito lá. Ele conta para os discípulos uma parábola para ensinar os discípulos sobre o dever. Fala dever. Não é opção, é dever. De orar sempre, sem jamais esmorecer. Aí ele conta a história daquela viúva, daquela mulher que foi lá fazer o seu pedido para um juiz mau, para um juiz que não servia a Deus, e ele não queria dar o que a mulher estava pedindo. A mulher desistia? Não, todo dia ela ia lá, porque ele tinha que trabalhar, ele era o juiz. E aí Jesus fala que chegou um dia que o juiz ficou: nossa, eu não quero dar o que essa mulher está me pedindo, mas para eu ficar livre dela, para eu não ter que olhar para a cara dela amanhã, eu vou fazer o que ela está me pedindo. Jesus dá esse exemplo para ensinar sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Aqui o anjo vira para Daniel e fala: Daniel, desde quando você orou? O primeiro dia. Eu já tinha recebido ordem para trazer a sua resposta, mas eu fui impedido. E quando Daniel não recebeu a resposta no primeiro dia, ele continuou orando, clamando, jejuando e chorando no segundo dia. Quando ele não recebeu, ele continuou orando, jejuando, clamando, chorando no terceiro dia. Ele não recebeu e ele permaneceu por 3 semanas. Nós precisamos aprender a guerrear. A palavra de Deus diz que as nossas armas, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Nós precisamos aprender a usar a arma que Deus nos deu. É com a oração que nós guerreamos, é declarando a palavra de Deus, é chorando, é rasgando o coração diante da presença de Deus que nós vencemos fortalezas. Nós precisamos aprender a perseverar em oração. Quem que é o nosso inimigo? Quem que é o nosso inimigo? Satanás. O diabo não é inimigo de Deus. Ele não é páreo. Deus já derrotou. Amém? A luta dele é contra nós. Ele quer nos resistir. E vai. E se nós não entendemos quais são as armas que nós temos, que Deus já nos deu, a gente vai perder. Fala misericórdia. Efésios 6, eu estou terminando. Efésios 6, verso 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, por causa disso, porque nós estamos em um mundo que jaz no maligno, porque nós habitamos num mundo em que o diabo tem poder para agir. Por causa disso, povo de Deus, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar
todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos, orando em todo tempo. Até quando? Até o nosso noivo vir nos buscar. Amém?